Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Espero que sim, espero que esteja aí com muito foco, com muita determinação para a sua aprovação nessa primeira fase do concurso de cartórios do Maranhão. Nós iniciaremos hoje o finalzinho do nosso módulo de Direito Civil. Nós falaremos sobre as leis civis especiais, uma matéria muito importante, muito interessante, sempre cai diversas questões relacionadas a leis civis especiais. Lembrando que nós temos 45 questões de registros públicos e 25 questões relacionadas a direito civil, empresarial e processo civil. Então vale a pena a sua dedicação aqui nessa reta final do concurso às disciplinas de registro e às disciplinas de direito civil, empresarial e processo civil, sem abandonar as outras matérias, certo? Importante que você estude aí direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, enfim, todas as disciplinas, lembrando que a nossa indicação agora, neste final, é que você não dedique o seu tempo à leitura de doutrinas, de livros grandes, que você se dedique agora à revisão das suas aulas, que você assista novamente às nossas aulas e faça a leitura da legislação. Os artigos que nós colocaremos aqui das leis especiais, o Código Civil, o Código de Processo Civil, a Lei 6015, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Então, sempre a leitura da legislação. Beleza, meus queridos? Tudo bem? Então vamos lá, iniciando a nossa aula sobre leis civis especiais, o tópico do nosso edital. A primeira lei civil especial que consta no edital é a Lei 6515 de 77. Meus queridos, esta norma, ela regulamentava a dissolução da sociedade conjugal e do casamento. Então, na verdade, essa norma ela regulamentava a parte material e processual do divórcio e separação judicial. Meus queridos, nós sabemos que após o Código Civil, a parte material dessa norma havia sido revogada tacitamente. Por quê? Porque o Código Civil ele versou sobre todos os aspectos relacionados ao divórcio e separação, e nós já temos uma aula sobre divórcio e separação, então você pode voltar e assistir tranquilamente. Meus queridos, sobre a parte processual, nós ainda havíamos uma divergência, existia ainda uma divergência na doutrina sobre a manutenção ou não dessa norma. Com o CPC 2015, e é a norma que consta no edital, que vai cair na sua prova, né, nós temos a revogação tácita também da parte processual, porque o CPC 2015 expressamente fala sobre as ações de família, as ações de divórcio, separação judicial. Então, eu vou falar para vocês a parte processual, né, porque a parte material nós já falamos, e agora eu vou falar a parte processual, mas não da Lei 6515/77, do CPC 2015, que é o que pode cair para você, beleza? O artigo 693 do CPC 2015 diz o seguinte, ó: as normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Então, a partir daqui, nós temos a revogação tácita do procedimento de divórcio e de separação que nós tínhamos na Lei 6515 de 77. Mas o que eu gostaria que você prestasse muita atenção em relação a este procedimento. Professor, o que tem de diferente neste procedimento agora no CPC 2015? Vamos lá então. Primeiro lugar, o artigo 694 diz que o juiz deve dispor de auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e a conciliação. Então, uma preocupação do legislador para que na audiência de conciliação e mediação, o juiz ele se utilize de outros profissionais, de psicólogos, de psicoterapeutas, para que consiga realmente verificar a possibilidade de mediação e conciliação nessas ações de família, em especial de divórcio e de separação, que é o nosso foco aqui da Lei 6515 de 77. Tranquilo? O que tem de mais importante para vocês aqui? Que o artigo 695 diz que, recebida a petição inicial, o juiz ordena a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação. Também não há nenhuma novidade em relação ao procedimento geral do processo civil que você já viu lá com o professor Igor Berto Cavalheiro, certo? Nas aulas de processo civil. A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias da data designada para a audiência, certo? E aí, a principal modificação que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Vamos lá.
o artigo 698. Meus queridos, isso aqui é o que vai despencar nos concursos. Por quê? Olha, nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. Meus queridos, então, nas ações de família, ação de divórcio e separação, em que não há interesse de incapaz, nós não teremos mais a participação do Ministério Público. Então, nós modificamos aquela regra que nós tínhamos no artigo 82 do CPC anterior. Novo CPC, então, CPC 2015, ações de família e Ministério Público, somente quando houver interesse de incapaz. E aí ele deve ser ouvido previamente à homologação desse acordo, mas somente quando houver interesse de incapaz. Beleza? Tranquilo? Isso era o que tem de mais relevante sobre separação e divórcio para você no CPC 2015. Passamos adiante então. O próximo tópico do edital é a Lei 1009 de 90. Nós já tivemos 2 aulas sobre essa norma. A Lei 8009 de 90 fala sobre a impenhorabilidade de bem de família. Você já sabe a diferença entre bem de família voluntário, bem de família legal. Este é o bem de família legal, né? Mas nós já tivemos uma aula sobre esse bem de família legal e inclusive uma outra aula específica sobre o registro do bem de família voluntário. Lembram disso? Lá na nossa aula sobre o registro de imóveis. Então, tranquilo, você está muito bem sobre esse tema, não há necessidade de repetirmos aqui na legislação especial essa norma que você já teve 2 aulas aqui durante o curso. Tranquilo? Uma norma aqui na aula de Direito Civil, que é a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a partir de agora, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu vou trazer para você os principais tópicos do Estatuto da Criança e do Adolescente em relação ao direito civil, porque a nossa aula é de direito civil, de legislação civil especial, então nós não abordaremos a parte criminal, a parte dos crimes aqui da Lei 8.069 do ECA. Beleza? Então, vamos lá. O que tem de importante, então, que eu gostaria que você prestasse atenção para a sua prova, que pode cair em relação ao ECA. Vamos lá. Primeiro, o artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, primeira informação. Criança é de 0 até 12 anos incompleto. Meus queridos, no dia do aniversário, e é isso que eu já vi cair em prova, no dia do aniversário de 12 anos não é mais criança. No dia do aniversário já é adolescente, porque nós teremos 12 anos completos, beleza? Então, a partir da meia-noite, não importando a data que consta na certidão de nascimento, então se a pessoa nasceu 8 horas da manhã e consta lá 10 horas da manhã ou 20 horas, não importa. A partir da 0 hora do dia do seu aniversário de 12 anos, ele é um adolescente, porque o artigo 2º complementa ali, e adolescente é aquele entre 12 e 18 anos de idade, e a mesma forma para o adulto, certo? A partir do dia do aniversário de 18 anos, ele já é adulto, tranquilo? Não é mais adolescente no dia do aniversário, a partir da meia-noite, a partir das 0 horas e 1 segundo, já é considerado adulto para os fins de direito civil e também para os fins de direito penal. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Lembrando que o parágrafo único aqui do artigo 2º menciona que, em alguns casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o ECA para as pessoas entre 18 e 21 anos. Não pode esquecer dessa regra. Tranquilo? O artigo 3º traz um importante princípio que eu imagino que, se for cair um princípio relacionado ao ECA na sua prova, é esse princípio. Professor, o ECA é informado por qual princípio? Princípio da proteção integral. Este é o princípio que basilar, o princípio que ordena todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, lembre-se, princípio da proteção integral. Então, além de todos os direitos fundamentais garantidos às crianças e adolescentes em relação à dignidade da pessoa humana, nós temos o princípio da proteção integral, que se sobrepõe, há uma divergência doutrinária, porque não haveria um princípio absoluto, mas o princípio da proteção integral, ele, em regra, se sobrepõe a quase todos os outros princípios em relação, por exemplo, a idoso, em relação a pessoas com deficiência, porque esse princípio da proteção integral decorre da
Constituição Federal. Por isso, sempre nós teremos a prevalência desse princípio sobre demais princípios, lógico, desde que analisando-se os casos concretos. Beleza? Então, princípio da proteção integral. Vamos lá. O artigo 10, certo, do ECA, traz algumas regras que eu já vi cair em prova esse artigo, por isso que eu trouxe para vocês aqui, em especial o inciso 1º e o inciso 4º, que diz o seguinte: os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde gestante, públicos e particulares, são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então, esses hospitais são obrigados a manter, certo, em seus arquivos o registro dessas atividades pelo prazo de 18 anos. E aí, muito cuidado agora com o inciso 4º. Fornecer declaração de nascimento não é certidão de nascimento. Fornecer a declaração de nascimento, que é a declaração de nascido vivo, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Muito cuidado, que eu já vi colocarem aqui na prova, fornecer certidão de nascimento, fornecer assento, não é tá errado, é fornecer declaração de nascimento, que é a declaração de nascido vivo. Beleza? Tudo bem, meus queridos? Uma outra regra que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que eu já vi cair em concurso também, que é o artigo 18b. O artigo 18b, em especial no seu parágrafo único, que diz, aqui o artigo 18b traz diversas medidas, e essas medidas do artigo 18b podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar. Então, todas essas medidas, eu vou deixar aqui na tela para que vocês façam a leitura, tal, mas o que eu quero que você lembre, da possibilidade de que essas medidas não necessitam de autorização do juiz, não são aplicadas pelo juiz, não há necessidade de ouvir o Ministério Público. Estas medidas são aplicadas pelo Conselho Tutelar. Tranquilo? Então, em razão dessa excepcionalidade, eu imagino que pode cair na sua prova. Tranquilo? Sobre a questão da adoção, guarda, tutela, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: o artigo 28, em especial no parágrafo 2º, as provas adoram pedir isso aqui. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário o consentimento do adolescente, porque maior de 12 anos é adolescente, não é mais criança. Criança até 12 anos você já aprendeu comigo. Tranquilo? Então, adoção, guarda, tutela, necessidade de consentimento do adolescente em audiência. Tudo bem? Beleza, então, vamos lá. O artigo 54, e aí muita atenção, porque você já deve ter aprendido isso lá na graduação, na sua faculdade ou em algum curso, que o atendimento em creche e pré-escola a crianças era de 0 até 6 anos. E agora isto modificou pela Lei 13.306 de 2016. Então, o atendimento, o artigo 54 diz que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos. Não esqueçam desse número. Agora nós temos o quê? Com essa modificação, creche é para creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos. Beleza? A questão da proibição do trabalho, então o artigo 60, e você já deve ter lembrado da nossa regra constitucional também, quando nós estudamos sobre as proibições de trabalho a menor, mas aqui o ECA traz expressamente proibição de qualquer trabalho a menores de 14 anos, e aí geralmente no concurso eles param por aqui, mas salvo na condição de aprendiz. Então, há possibilidade de trabalho na condição de aprendiz. Tranquilo? Beleza, então. O artigo 83, quando cai em prova, detona todo mundo, as pessoas erram, porque ele não é muito lógico. E aí, por isso que as pessoas erram, porque o artigo 83 é que fala sobre a autorização de viagem. O artigo 86 diz o seguinte, ó: nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial.
criança. Então, adolescente não precisa, professor? Não precisa. E é isso que eles colocam na prova. Eles colocam lá, nenhuma criança ou adolescente poderá viajar para fora da comarca. Não, é somente para criança. Adolescente com 12 anos pode viajar para fora da comarca sem autorização judicial, porque o ECA aqui só proíbe, só exige a autorização judicial para as crianças, ou seja, de 0 até 12 anos incompletos. E o parágrafo 1º diz que essa autorização judicial aqui também não será exigida. Então, no caso de adolescente e para crianças, quais são os casos, professor? Comarca contígua, certo? Da residência da criança e na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Também não há necessidade de autorização judicial. Letra B. Quando a criança estiver acompanhada de quem, professor? Primeiro, de um ascendente ou colateral até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. Então, se tem um documento comprovando esse parentesco de um ascendente ou colateral até o 3º grau, não há necessidade de autorização judicial para a viagem de quem? Para a viagem de criança dentro do território nacional. É isso que nós estamos falando aqui agora. Acompanhado de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou pelo responsável. Agora, quando se tratar de viagem ao exterior, e aí a lei é clara aqui, ela diz o seguinte: a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, então aqui nós já temos os dois, temos para a criança e o adolescente, então em regra autorização judicial, beleza? Então, mas essa autorização é dispensável. E agora aqui para a criança e adolescente no seguinte sentido: quando estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável, então tem que ser os dois, ou se viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Tranquilo, então? Não vamos confundir sobre autorização judicial, autorização para viagem. Beleza, então. Muito obrigado. Vamos lá. Seguindo. O artigo 98 fala sobre as medidas de proteção. Meus queridos, medida de proteção é aplicável a criança e adolescentes. Tranquilo? Agora, eu já vi pergunta em prova no seguinte sentido: criança pratica ato infracional? Muito cuidado, essa resposta deve ser respondida com muito cuidado pelo seguinte: o artigo 105 diz assim, ó: o ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Então, meus queridos, criança também pratica ato infracional. O que não se aplica são as medidas previstas no artigo 112, né? Para a criança, as medidas aplicáveis são as medidas lá do artigo 101, medidas de proteção. Beleza? Tranquilo? E para encerrar a nossa aula, muito tranquila, essa aula, bastante informação para vocês sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, e a gente foi somente naquilo que realmente cai em concurso para vocês. Vamos lá. São as espécies de medidas. Não existe pena no ECA. ECA não há aplicação de pena, pelo menos aqui para criança e adolescente. As penas são aplicáveis aos crimes, que nós não entraremos nessa parte criminal do ECA, tranquilo? Mas aqueles crimes são crimes praticados contra criança e adolescentes. Não são crimes praticados, porque criança e adolescente não pratica crime, praticam infrações, atos infracionais. Beleza, então? Mas quais são essas medidas, professor? Então nós temos um rol, eu vou deixar aqui, você já vai relembrar das suas aulas da graduação. Tá lá: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das medidas previstas no inciso 101, no artigo 101, inciso 1 ao 6º, que são as medidas de proteção. Então vamos lá. O que eu gostaria que vocês guardassem disso aqui, que sempre cai em prova? Primeiro, liberdade assistida. Artigo 118, parágrafo 2º. A liberdade assistida é fixada pelo prazo mínimo, e eu já vi isso aqui mais de 100 vezes em provas de concurso, colocam aqui o prazo máximo. Não é. Liberdade assistida é prazo mínimo de 6 meses. Liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada, substituída por outra medida, ouvindo o orientador, o Ministério Público e o defensor, sem nenhum problema. Beleza, então?
E o que sempre as pessoas confundem é a medida de internação, porque a internação ela não comporta prazo determinado, certo? Ela deve a sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. Então, medida de internação, lá do artigo 121, não comporta prazo determinado, mas a avaliação é a cada 6 meses. Por isso que as pessoas confundem com a liberdade assistida. Liberdade assistida, mínimo 6 meses. Internação, sem prazo, mas com a manutenção reavaliada a cada 6 meses. Tranquilo? Lembrando do parágrafo 5º do artigo 121 que a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Então, 21 anos de idade, liberação compulsória. Nós temos, inclusive, um crime em relação às pessoas que descumprem, às autoridades que descumprem este parágrafo 5º do artigo 121. Liberação compulsória aos 21 anos de idade, sob pena de crime praticado pela autoridade que descumprir esse parágrafo 5º do artigo 121. Beleza, então? Uma outra informação para vocês, para a gente encerrar a nossa aula. Fico preocupado, porque isso aqui sempre cai em prova, que é o seguinte, ó. Medida de internação só pode ser aplicada em 3 hipóteses. Vamos lá. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, eu já vi cair em prova o seguinte: furto, ato infracional de furto, não se pode aplicar medida de internação, porque o furto é um crime contra o patrimônio. Então, somente o roubo, né, lá do artigo 157, que você já viu lá com a professora Leide Tatiane, esse sim é um crime contra a pessoa, mas o crime de furto não se pode aplicar à internação. Assim também é o entendimento de que o crime de tráfico também não se poderia aplicar a medida de internação, porque não é um crime com grave ameaça ou violência à pessoa. Tranquilo? Tudo bem? O inciso 2º diz que por reiteração no cometimento de outras infrações graves, e o 3º por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Então, foi imposta uma medida, houve o descumprimento reiterado não é apenas um descumprimento, e aí o parágrafo 1º para a gente encerrar a nossa aula. Que este prazo de internação que eu li para vocês do inciso 3º, ou seja, por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, ele não poderá ser superior a 3 meses. Não pode ser superior a 3 meses. Tranquilo, meus queridos? Muito obrigado. Então, a partir do artigo 225 aqui do ECA, a gente tem, na verdade, as partes, a parte criminal, e aí não comporta a nossa análise aqui na nossa aula sobre direito civil, beleza? Abordamos aí os principais aspectos, então, do ECA para você e das legislações civis especiais. Voltamos daqui a pouquinho com a nossa próxima aula, falando aí sobre as demais leis civis especiais que podem cair na sua prova. Até daqui a pouquinho.